estudantes do 5º ano, bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu vou pedir que vocês então se organizem com relação aos materiais, tá bom? Aqueles materiais de sempre. Se tiver possibilidade também de uma câmera, tá? A gente vai precisar para a sequência aqui de aulas. Hoje vamos falar sobre o plano, como o plano aparece nas artes visuais, a partir de 3 abordagens, tá? Mas por enquanto podem pegar os materiais que eu já volto explicando melhor. Vamos lá. Muito bem, então vamos seguir aqui. Primeiramente eu gostaria de retomar com vocês o que vimos na outra aula, só para lembrar mesmo, tá bom? Então na outra aula retomamos o conceito de suporte nas artes visuais. Então voltamos a pensar o que é um suporte, né, e como que ele aparece nas artes visuais. Vimos também as possibilidades expressivas de 3 materiais mais especificamente: o papel, o tecido e o plástico. Abordamos vários artistas, né, mostrando como que é o trabalho desses artistas com esses materiais. O Peter Kellesen, a Efigênia Rollin, o Hélio Leitz e também o Jeff Koons. Então, só relembrando aqui, né, para a gente seguir. Na outra aula também falamos um pouquinho sobre plano, lembram? Então, eu pedi inclusive uma atividade inspirada na obra do Franz Weismann. Ele vai aparecer aqui hoje novamente, e como eu disse, o plano vai aparecer de 3 abordagens. Esse que vocês acabaram de ver na tela, né, é o plano enquanto elemento da linguagem visual. A definição ali diz o seguinte: o plano é a trajetória de uma linha em movimento no encontro com outra linha em direção diferente. Possui comprimento e largura, tem posição e direção, é limitado por linhas e define os limites extremos de um volume. Então, quando a gente vai pensar em plano, a gente tem que pensar em superfície, tá bom? Ele é bem parecido com a definição de forma, mas ele difere um pouquinho. A forma diz respeito a qualquer coisa, pode ser tridimensional ou não. Um plano normalmente é bidimensional porque ele é uma superfície. Observem aqui, por exemplo, a gente tem ali uma diversidade de formas. Essas formas são planos, certo? Que podem ser planos geométricos, como é o caso do quadrado e do círculo. Podem ser planos orgânicos, aquela forma de nuvenzinha, ou uma forma qualquer, né? Uma forma de uma pedra ou qualquer outra coisa assim. Eles podem ser retilíneos, quando duas linhas não se encontram. Eles podem ser irregulares, quando combinam linhas retas e curvas. Pode ser caligráfico, quando só tem linhas curvas, né? E também pode ser acidental, como o caso de alguma coisa que cai e forma um plano. Digamos que caísse um pouco de tinta numa superfície e ali seca. Ela se transforma num plano acidental, correto? Aquela composição ali também que vocês viram usa diversos planos, né? Triângulo, o quadrado, o círculo, algumas linhas, e vão ali compondo toda essa estrutura que a gente vê ali naquela imagem. Voltando aqui, como eu disse, com a obra do Franz Weismann, lembra que a gente pensou, o Franz Weismann transforma um plano, que é essa superfície bidimensional, em uma forma tridimensional, a partir principalmente do recurso da dobra. Ele vai criando esse espaço tridimensional com essas áreas vazadas e essas áreas que vão criando ali virtualmente, né, alguns cubos e outras coisas, como no caso aqui dessa obra. E é a partir do entorse aqui que ele vai criar essa tridimensionalidade. Então era um plano bidimensional e se torna uma escultura a partir desse procedimento de corte, de dobra e de entorse. Outro artista que explorou bastante os planos na sua obra, e a gente vê como ela abordou de diferentes modos a ideia do plano, é a Lygia Clark. Eu vou passar esse vídeo para apresentar um pouquinho melhor a Lygia Clark e em seguida eu volto a falar desses trabalhos dela. Vamos assistir então. Oi! Bem-vindos a essa série de vídeos em que recomendamos artistas mulheres para você conhecer e saber mais. No episódio de hoje, falaremos sobre a artista Lygia Clark.
Nascida em 1920 no estado de Minas Gerais, Lígia foi uma importante artista, professora e terapeuta brasileira. É considerada uma das mulheres de destaque da arte contemporânea, desenvolvendo seu trabalho em busca da investigação das relações espaciais e de uma arte interativa e sensorial. A artista iniciou seus estudos artísticos aos 27 anos, sob orientação do Roberto Burle Marx e Zélia Salgado. Seu nome está associado ao neoconcretismo, movimento que propõe maior experimentação e inclusão do público no universo artístico. Em sua produção, a artista convida o espectador a participar ativamente das obras. Lígia afirmava ser uma não artista, tendo declarado: "A arte não consiste mais em um objeto para você olhar e achar bonito, mas para uma preparação da vida." A poética de Lígia Clark caminha no sentido da não representação e da superação do suporte. Dessa maneira, a artista propõe a desmistificação da arte e do artista, gerando uma desalienação do espectador que finalmente compartilha a criação da obra. Com seu trabalho intensamente reconhecido em esfera internacional, sua carreira foi consagrada com a exposição O Abandono da Arte, que aconteceu em 2014 no MoMA. A exposição ocupou as melhores galerias do Museu de Nova York e apresentou cerca de 300 obras da artista. Continue seguindo a 20 Arte para acessar mais conteúdos sobre artistas visuais. Bem, o vídeo nos trouxe um panorama então da obra da Lígia como um todo, mas agora nós vamos ver aqui mais especificamente algumas séries que ela trabalhou, né, usando o plano como principal elemento. A começar aqui pelos planos em superfícies modulada. Então se tratam de pinturas, né? No caso aqui é um estudo, e esse estudo ela fez com recorte e colagem, tá? Então ele até é pequeno, né? Ele tem 25 centímetros por 30 centímetros. Mas depois esses estudos viraram pinturas, né? Se tornaram pinturas. Então, como é o caso aqui dessa pintura de óleo sobre madeira de 42 centímetros por 63. Então era comum aqui na arte concreta usar apenas as formas, porque entendia-se, né, que a pintura nada mais é do que tinta sobre uma superfície. E os artistas concretos e neoconcretos evidenciavam essa superfície plana da tela, né, da madeira também, mas colocando isso, olha, a pintura é basicamente tinta sobre uma superfície. E aí eles empregavam formas geométricas, principalmente por uma questão de racionalidade e tal. Até os títulos das pinturas não deixam margem para nenhuma figuração ou narrativa, né? Aqui a gente vê a forma pela forma, né? A matéria pela matéria. Ela trabalhou, né, com essas pinturas de 58 até 84. Aqui outra série dela, intitulada Trepantes, que eram basicamente a ideia de trazer esse plano para o espaço tridimensional também. Então aqui as formas, os planos ganham espaço e alcançam essa tridimensionalidade. Então ela corta uma chapa de metal e também vai torcendo ele, vai dobrando e vai se tornando uma obra tridimensional. Nesse caso ela tem 1 metro por 1,5 e por 1,5. Então a altura dela é 1 metro, ela tem 1,5 de largura e 1,5 de profundidade. Então esse é um dado também, né? Trabalhos de escultura vão ter 3 dimensões. A gente já trabalhou esse ano com a Lígia quando fizemos as esculturas de caixas de fósforo, né? Também é dessa série que ela intitulou Esculturas Neoconcretas, e os trepantes também são desse momento, dessa fase dela. Aqui um outro trepante, tá? Um outro número. Aqui é um recorte em metal também, e uma outra configuração, né? Esse é um pouco menor, ele tem 70 por 41 por 23. Também muda a cor aqui, né? Ele tem uma cor mais acobreada e outro tipo aqui de composição, digamos assim. Mas aqui é o plano novamente ocupando o espaço. E dentro dessa mesma lógica, a Lígia, primeiramente, ela estava trabalhando com materiais duros, como é o metal, tentando dar essa maleabilidade para o metal, né? Colocando eles ali como uma coisa mais maleável, torcida e assim por diante. E em seguida ela passa a fazer isso com borracha mesmo.
Então, a obra mole, essa aqui é a obra mole número 3, também é uma série dela, a gente vê isso evidenciado. Então, o plano aqui ele se torna uma coisa totalmente indefinida, né, a partir desse recorte que ela emprega nele e dessa disposição que ela coloca ali sobre o objeto expositivo. Observe que esse tipo de escultura ela não tem necessariamente um suporte, ela se adapta a diversos suportes, né? É bem interessante esse trabalho porque ele é muito orgânico, mesmo tendo partido de formas geométricas e de uma racionalidade geométrica, mas aqui a Lígia consegue passar essa organicidade para o objeto, para o material que ele tem. Outro trabalho dela que trabalha com os planos, né, que também tem os planos como principal elemento, é a série Bichos. A série Bichos é bem conhecida da Lígia, também feita na década de 60, e são planos que são dobráveis. Aqui ela coloca e ela emprega aqui a ideia de interação com o espectador, já até, né, dando alguns passos em relação ao próximo trabalho que a gente vai ver, mas aqui ela convida o espectador a manipular essa escultura. Então a configuração dessa escultura vai ter interação com o espectador. É a forma que ele quer dar ali para essa escultura. Então esse objeto, esse bicho, é uma escultura que permitia interação. E aqui a gente tem outro trabalho intitulado Caminhando. Percebam ali que na técnica, né, está escrito datilografia. O que acontece aqui? Esse trabalho da Lígia nada é mais do que uma instrução. Então a obra aqui é o ato, como ela mesma escreveu. O ato é o que produz o caminhando, nada existe antes dele e nada existe depois. Então basicamente a obra é a ação, não vai resultar um produto, tá? O que vai resultar é essa participação ativa do espectador. É mais ou menos isso que a gente vai fazer agora. Eu vou explicar aqui para vocês como que funciona. Vocês podem pegar uma folha de papel comum, né, um papel sulfite, e podem dobrá-lo 2 vezes ao meio. Assim como estou fazendo. Dobra uma vez e dobra uma segunda vez. De modo que vão ficar aqui 4 partes marcadas. Você pode cortar com uma tesoura, lembrando, tesoura sem ponta, ou com uma régua, tá? Cada tira dessas. E depois você vai colar uma ponta com a outra. Então aqui a gente tem uma fita, certo? Eu fui só colando aqui as 4 partes que eu tinha. Ela ficou até bem grande. Na obra Caminhando, a Lígia faz uma fita de Moebius. A fita já existia, então ela só se apropriou desse conceito, que é um conceito também da matemática. Como que funciona? Então, em vez da gente só colar aqui as extremidades e fazer uma fita como ela é, você vai torcer uma das pontas só e vai colar assim. Então, só mostrando novamente, em vez de fazer um anel assim, eu vou torcer uma ponta, inverter ela e daí eu passo cola. Então, tendo colado uma dessas extremidades, o caminhando se faz quando, com a tesoura, você vai abrir um espaço aqui no meio, né? E depois você vai percorrer esse espaço recortando. Então, caminhando aqui é uma ação sobre a fita, correto? Quando você chegar na iminência de encontrar o corte que você fez, do outro lado, você desvia dele. Você pode escolher ir para a esquerda ou para a direita e continuar cortando até não ter mais como, certo? O resultado vai ser um monte de caminhos, de tramas que você vai percorrendo aqui até ter essa impossibilidade que o material vai te oferecer. O caminhando é uma experiência que o espectador tem com um objeto, nesse caso é o objeto que ativa essa interação e esse pensamento sobre também aqui o plano e o espaço. A Lígia falava que gostava desse trabalho porque ele permite a gente pensar essa relação do dentro e o fora, né, e essa temporalidade nesse espaço que também é bem problemático, vocês vão ver. Depois eu convido vocês a fazerem outras experiências com essa fita, mas por hora tentem aí, vamos ver o resultado, tá bom? Façam o caminhando da Lígia, vamos lá.
Bem, agora nós vamos ver o plano sobre outra abordagem, tá? Nós falamos do plano enquanto elemento da linguagem visual e agora do plano de composição, que é bem comum falarmos disso na fotografia, na pintura, no desenho também. Consiste em camadas sobrepostas umas às outras que organizam o espaço de profundidade. Vamos entender isso melhor na prática. Então observe essa imagem. Quantos planos essa imagem tem? Eu sei que é uma imagem de paisagem, a gente não está falando aqui de planos geométricos, né? É quão próximo ou longe estão as partes aqui da imagem. Então quanto mais perto, mais nítida ela fica, e o que está mais próximo é o conhecido como o primeiro plano. Você é capaz de dizer quantos planos temos aqui nessa imagem? Vou dar uma ajudinha, tá? Eu fiz aqui um recorte bem tosco só para ilustrar melhor isso. Então aqui o primeiro plano, segundo plano, o terceiro plano, o quarto, o quinto e o último plano, que é a parte do céu. Vejam quantos planos tínhamos nessa imagem. Esse exercício é possível fazer com qualquer imagem, né? E às vezes essa nuance é mais sutil, como é o caso dessa outra paisagem que estamos vendo. Vejam que são várias camadas, mas elas são bem sutis ali, uma em relação à outra. Ainda assim, nós podemos pensá-la de duas formas. Ou três planos, a parte mais escura um plano, a parte do meio outro plano e a parte do céu outro plano. Ou podemos dali também esmiuçar em planos mais sutis, né?
não só sobre paisagens de natureza, tá? A gente tem os planos. A gente pode ter uma paisagem urbana também. Aqui também se evidenciam 3 planos principais: o plano da ponte, o plano do prédio e o plano do céu. Então, basicamente, 3 planos aqui. Eu sei que a gente não pensa muito sobre isso, mas inclusive no dia a dia a gente se depara aqui com essa ideia desse plano virtual, né? Como é o caso aqui dos jogos de videogame, alguns usam esse recurso do plano horizontal, por exemplo, que é um plano infinito. Aqui eu trouxe um exemplo de uma imagem do Minecraft, em que o plano se estabelece, essa profundidade se dá toda sobre o horizonte, sobre o chão mesmo, né? Então seria um plano aqui horizontal que tende ao infinito. Ao longo da história da arte também técnicas foram inventadas para tentar trabalhar esses planos, inclusive aludir essa tridimensionalidade, né, essa profundidade, como é o caso da perspectiva. Nós já falamos da perspectiva, nós já vimos anteriormente, e a perspectiva consiste em uma técnica em colocar um ponto sobre uma linha do horizonte e converger todas as linhas, né, desde o primeiro plano até o último plano até ela, como é o caso dessa imagem aqui, essa pintura que nós já vimos também do Rafael. O Rafael é um pintor renascentista, o nome desse trabalho, dessa obra, é a Escola de Atenas. Aqui só algumas linhas sobrepondo para a gente ter essa noção. Aqui as linhas estão bem do ladinho da cabeça do Platão, né? Elas convergem para esse ponto do lado da cabeça de Platão. Ali ao centro estão Platão e Aristóteles, né? Então a Escola de Atenas era uma escola de filósofos. Não só sobre cenas, né, mais amplas, mais abertas, mas também sobre objetos, né, como é o caso aqui desse banquinho, que também usa a técnica da perspectiva. Ela ainda hoje é usada, né, para planejar coisas, é uma técnica ainda bem reconhecida e difundida. Mas ao longo da história da arte a gente vai ver que num dado momento isso termina. Então, no modernismo, como é o caso aqui dessa pintura do artista impressionista Edouard Manet, do século XIX, nós já vemos que essa profundidade é muito rasa. Aqui, no Tocador de Pífaro, o Manet simplesmente ele nega essa profundidade. Então vejam que ali é até difícil determinar onde está o plano horizontal, que é o chão, do plano vertical da parede ou da profundidade ali. Isso começa a virar uma prática recorrente, né? Isso vai desembocar de certa forma ali no neoconcretismo que eu falei, no concretismo, em que os artistas estão pensando a pintura enquanto um plano que recebe tinta, tá? Então um pensamento que começa mais ou menos por esse momento. A gente vai ver que isso também é explorado no cubismo. Aqui nós temos a guitarra do Pablo Picasso, que trabalha vários planos, pensando várias perspectivas e pontos de vista, mas sintetizados todos sobre o plano pictórico, que é o plano é uma superfície da tela, da madeira, né, o que quer que seja trabalhado ali. No caso aqui é uma pintura a óleo, mas parece bastante, inclusive, uma colagem, né, se a gente olhar bem. Então, a guitarra ali fica mais a título mesmo, então poucos elementos ali que poderiam se parecer com uma guitarra. No mais, a gente tem algo bem abstrato. E por falar em abstração, isso é elevado ao máximo com o artista Jackson Pollock, quando ele nega totalmente a figura, o fundo, a narrativa, depositando tinta sobre a superfície de um modo mais aleatório, né? Então, o expressionismo abstrato vai trabalhar essa expressividade do artista, e aqui o Pollock com a pintura de ação, né, diferentemente de outros artistas abstratos que ainda pensam essa composição, que medem, aqui não. Aqui está o dado totalmente aleatório de jogar tinta sobre a tela, né? É uma negação total da profundidade e desses outros planos. Há só um grande plano ali e está tudo ali sobre essa superfície, certo? Bom, a gente fez um passeio bem rápido pela história da arte, vamos fazer mais uma atividade agora. Vou pedir que você pegue uma imagem e tente desenhar separando os planos dela. Tá? Num esboço, num desenho rápido, não precisa complicar, tá? É mais a forma mesmo. Se você não tiver nenhuma imagem disponível nesse momento, eu vou deixar na tela aquela imagem que você está vendo. Quantos planos será que temos ali? Como que você separaria as partes, os planos dela? Vamos lá, eu vou dar um tempinho para vocês.
agora então vamos para a terceira e última abordagem do plano nas artes visuais, né? O plano na fotografia e também no cinema. O plano na fotografia se refere ao enquadramento. O que é enquadrar? Enquadrar é selecionar determinada porção daquilo que aparecerá na tela, né? Então, plano de enquadramento, você escolhe o quanto da cena ou o recorte dela que vai aparecer ali no resultado final, que é a fotografia, como esse exemplo que nós estamos vendo na tela, né? Nós temos uma mesma imagem com 3 recortes diferentes, tá? Todos eles são uma opção. Os planos têm nomes específicos. Aqui eu só estou ilustrando, né, como são cada um deles. Então nós temos um plano geral ali, que pode mostrar uma cidade, né, uma paisagem. Nós temos um plano aberto, que aí mostra a ação das pessoas enquadradas de corpo inteiro. O plano médio, aquelas pessoas que estão sobre a mesa ali, né? Então a gente vê essas pessoas da cintura normalmente para cima. Primeiro plano a gente já vê um pouco mais próximo, então normalmente essas pessoas são enquadradas do tórax ou dos ombros para cima. Aí a gente tem o close, que é um plano bem fechado, não só sobre a pessoa, né? Um close pode se referir também a objetos. E também temos um plano detalhe. O plano detalhe é para coisas que são pequenas ou detalhes, como o nome mesmo sugere. Nós estamos vendo 6 aqui, de autor para autor isso pode mudar, pode ter mais planos mais específicos, mas grosso modo são esses, tá? Os planos também podem dizer respeito ao movimento de câmera, isso lógico pensando a linguagem daí audiovisual, porque a fotografia é algo estático, né? Fica parada, mas quando a gente está pensando no vídeo, os planos também aparecem e normalmente eles são móveis, porque tem outro elemento aqui que é o movimento de câmera. Então esses movimentos também têm vários nomes e eles vão fazer essa transição. Às vezes, por exemplo, naquela cena, nós temos um plano mais aberto, mas daí quer evidenciar um plano detalhe. Então vai acontecer um movimento de câmera ou um movimento de lente, né? Podemos dar um zoom, por exemplo, aproximando da ação que vai ser executada. Então aparece, por exemplo, uma pessoa de corpo inteiro que vai guardar uma chave sobre a mesa. Então o primeiro plano, de repente, pode ser um plano aberto, essa pessoa segurando a chave, e aí temos ou um corte ou uma transição e essa pessoa aparecerá abrindo uma gaveta em plano detalhe, guardando essa chave na gaveta. Então só para ilustrar aqui essa ideia, essa noção. Aqui nós temos bem elaborado um storyboard, né? Esse storyboard vai mostrar toda uma sequência de cortes aqui de planos diferentes. Então nós temos um carro se deslocando, ali a setinha indica a direção e temos um textinho descrevendo brevemente o que vai acontecer em cada plano desses, tá bom? Só uma ilustração bem superficial, nós vamos trabalhar isso mais à frente, lá no terceiro trimestre novamente. Então só para dar uma noção, inclusive nós podemos retomar a partir dessas mesmas imagens. Aqui um exemplo prático nessa GIF é do filme 2001, A Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. Então nós temos ali, aparece aquele homem primitivo, em um plano médio, e aí aparece o osso sendo jogado, arremessado em plano detalhe, e de repente a gente já tem uma transição, que é para fazer essa alusão da evolução, né, do ser humano, ali primitivo, para o futuro, no caso de quando esse filme foi lançado. Bem, nós vamos para a última atividade de hoje. É uma atividade até relativamente complexa, se você conseguir fazer, beleza, senão não tem problema, pode retomar em outro momento. Eu gostaria que você contasse uma ação em 3 quadros apenas, tá? 3 fotografias que demonstrassem toda a narrativa dessa ação. Você vai usar então a câmera digital ou a câmera de smartphone, se você não tiver emprestado aí de um responsável, né? Para fazer essa atividade. Então, pensa ali naqueles planos, vai aparecer o corpo inteiro ou vai aparecer só um detalhe. Como que você contaria uma ação com 3 planos diferentes? Esse é o desafio aqui. Vou deixar aqui um tempo para você tentar pelo menos pensar e esboçar essa ideia.
Bem, gente, então por hoje é isso, né? Nós vimos o plano nas artes visuais, sobre 3 abordagens: o plano enquanto linguagem visual, o plano na composição de imagens, né, na planimetria, e também o plano como ele aparece na fotografia e cinema. Por hoje é isso, eu espero que você tenha curtido essa aula, até a próxima!